No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha, que durou de 1994 até 1930. Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais na prática da chamada política do café com leite. Em paralelo, o Brasil recebia entre 1871 e 1920 cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. O destino eram as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. As grandes cidades passavam a registrar problemas de marginalização dos ex-escravos e a formação de um proletário constituído pela mão de obra estrangeira. A mão de obra também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque com a Primeira Guerra Mundial a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fabril. As ideias anarquistas ganham a publicidade em jornais operários a partir de 1917, como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa ocorrida naquele ano. É nesse contexto que São Paulo vira o palco da primeira greve geral. Em 1922, o tenentismo passa a influenciar toda a política da década de 20. E ao fim da década de 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Em consequência, o principal produto de exportação do país era o café. Sofre uma intensa crise. E o país vive a Revolução de 1930 até 45 na Era Vargas, indutora de transformações políticas e econômicas. E é esse contexto histórico que leva o Brasil à modernidade do século XX, impondo rompimento com o século anterior. Eu vou falar um pouco sobre as características da terceira geração modernista. As principais características são academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, realismo fantástico, retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima, influência do parnasianismo e simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temático social e humana, linguagem mais objetiva. Prosa modernista. Lembre-se que o modernismo no Brasil está dividido em 3 gerações, sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. De tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo sua temática. Prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é uma ambientação nos espaços da cidade em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo destaca-se a escritora Ligia Fagundes Telles. Prosa regionalista. A prosa regionalista absorve, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. Prosa intimista. Por sua vez, a prosa intimista é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é a mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e da Lídia Fagundes Telles. Poesia modernista. Ainda que a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio. Por isso, os poetas desta fase eram chamados de neoparnasianos, ao fazerem referência às principais características da poesia parnasiana, que eram preocupação com a estética, metrificação e versificação, busca da perfeição e culto à forma. O pernambucano João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 6 de janeiro de 1920. Filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo, João era primo de Manuel Bandeira e Gilberto Freire. Passou parte da infância nas cidades pernambucanas de São Lourenço da Mata e Moreno. Muda-se com a família em 1942 para o Rio de Janeiro, onde publica seu primeiro livro, Pedra do Sono. Começa a atuar no serviço público em 1945, como funcionário do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. No mesmo ano, inscreve-se para o consumo do Ministério das Relações Exteriores e passa a integrar em 1946 o quadro de diplomatas brasileiros. Após passar por vários países, assume o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal, em 1984. Permanece no cargo até 1987, quando volta a viver com a família no Rio de Janeiro. É aposentado da carreira de diplomata em 1990.
Pouco depois, começou a sofrer com uma cegueira, fato que o leva à depressão. João Cabral morreu em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, com 79 anos. O escritor foi vítima de um ataque cardíaco. João Cabral de Melo Neto foi um poeta e diplomata brasileiro, autor da obra Morte e Vida Severina, poema dramático que o consagrou. Tornou-se imortal da Academia Brasileira de Letras. Estudou no Colégio Marista, no Recife. Em 1941, João Cabral participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife, lendo o opúsculo Considerações sobre o Poeta Dormindo. Em 1942, o escritor publicou sua primeira coletânea de poemas com o livro Pedra do Sono. Durante os anos de 1943 e 1944, trabalhou no Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal do Rio de Janeiro. Em 1945, publicou seu segundo livro, O Engenheiro. Realizou seu segundo concurso público e em 1947 ingressa na carreira diplomática, passando a viver em várias cidades do mundo como Barcelona, Londres, Sevilha, Marsella, Genebra, Berna, Assunção, Dakar e outras. Obras de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto escreveu diversas obras e, segundo ele, escrever é estar no extremo de si mesmo. Algumas de suas obras: Considerações sobre o Poeta Dormindo, Pedra do Sono, O Engenheiro, O Cão Sem Plumas, O Rio, Quaderna, Poemas Escolhidos, A Educação pela Pedra, Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta. Museu de Tudo, A Escola das Facas, Agreste, Alto do Frade, Crime do Cale Relator, Sevilha Andando, alguns de seus prêmios. Por conta do seu trabalho literário, o escritor recebeu diversas homenagens e prêmios. Prêmios de José de Anchieta de Poesia do 4º Centenário de São Paulo, Prêmio Olavo Bilac, concedido pela Academia Brasileira de Letras, Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro, Prêmio do Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, Prêmio Bienal Nestlé pelo conjunto de sua obra e Prêmio da União Brasileira de Escritores pelo livro Crime na Cale Relator. Prêmios e condecorações. Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada de Portugal em 26 de novembro de 1987, Prêmio Camões em 1990, Stand International Prize for Literature em 1992, Prêmio Reina Sofia da Poesia Ibero-Americana em 1994 e Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal em 9 de junho de 1998. Eu sou o Thiago e vou falar agora um poema do João Cabral de Melo Neto, que é o Catar Feijão, de 1965. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar, e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo. Pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que, entre os grãos pesados, entre um grão imastigável, de quebrar dente, certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, a sua atenção, isca com risco. O belíssimo Catar Feijão pertence ao livro A Educação pela Pedra, que foi publicado em 1965. O poema é dividido em duas partes, tem como tema central o ato criador, o processo de composição por trás da escrita. Ao longo dos versos, o poeta desvenda para o leitor como é a sua maneira pessoal de construir um poema, desde a escolha das palavras até a combinação de textos para construir os versos. Pela delicadeza do poema, percebemos que o ofício do poeta tem qualquer coisa do trabalho do artesão. Ambos exercitam o ofício com zelo e paciência, em busca da melhor combinação para a criação de uma peça única e bela.